Olá, vamos continuar o nosso estudo de formação de gametas, hoje com o processo chamado ovulogênese, que vai ocorrer no sexo feminino, nos órgãos chamados ovários, e grande parte desse processo ocorre ainda na vida embrionária dessa menina, que vai ser retomado a partir da adolescência, num período a cada 28 dias, alternadamente por ovário, visando a formação de um gameta feminino chamado óvulo. O óvulo é uma célula macroscópica que, ao redor de si, apresenta a zona pelúcida ou uma capa protetora chamada coroa radiada, onde aqui podemos observar muitos espermatozoides ao redor desse óvulo, tentando perfurar essa zona pelúcida para fecundar esta célula. O óvulo é uma célula macroscópica e aqui nós podemos ver esse óvulo sendo liberado. O processo de gametogênese feminina, ou ovulogênese ou ovogênese, ocorre ainda na vida embrionária desse embrião de sexo feminino, onde nos seus ovários as células germinativas, que são diploides, passam por um processo de mitose, gerando células ovogônias. Essas ovogônias passam por um período de crescimento celular, onde elas simplesmente aumentam de tamanho e recebem o nome de ovócitos 1. O ovócito 1, ainda na vida embrionária dessa menina, entra em meiose 1 e esse processo para aí. Aí a menina nasce. Então, quando a menina nasce, dentro dos seus ovários existem várias células chamadas ovócito 1, bloqueados em meiose 1. A partir da adolescência, graças aos hormônios sexuais femininos, principalmente estrógeno e progesterona, esse processo de meiose ele é retomado. E a meiose 1, ela é terminada formando as células chamadas de ovócito 2 e o corpúsculo polar 1. São células de tamanhos diferentes, é uma célula grande e uma célula pequena, mas já são haploides. Caso haja fecundação, essa célula chamada ovócito 2 termina a meiose, formando o óvulo e 3 outras células pequenas que vão degenerar. Essas células menores são os corpúsculos polares 2 e elas degeneram para quê? Porque o citoplasma dessas células menores vai ser literalmente doado, passado para essa célula maior óvulo, porque essa célula foi fecundada, então ela vai dar origem a um novo ser vivo. Então o seu citoplasma deve conter nutrientes o suficiente para nutrir esse embrião. Aqui a gente pode ver um ovário em corte, mostrando que dentro desse ovário, a partir da adolescência, na adolescência, nós temos aqui a célula chamada ovócito 1, rodeado por outras células, formando o folículo ovariano, que ao se desenvolver vai terminar a meiose, formando o ovócito 2. E é o ovócito 2 que é expulso do ovário e não o óvulo. Essa terminologia óvulo, ela só será usada se esse ovócito 2 for fecundado. Senão, o que sai na realidade do ovário é o ovócito 2. Aqui uma esquematização do processo, onde as células germinativas, lá no ovário, ainda na vida embrionária de um embrião do sexo feminino, por mitose, produz as ovogônias. Ainda na fase de embrião, as ovogônias crescem e recebem o nome de ovócito 1, que inicia o processo de meiose 1, que é bloqueada na prófase 1, e aí a criança nasce. Quando essa menina entrar na adolescência, a partir da adolescência, essa fase de meiose 1 é desencadeada, formando então células que nós vamos dar o nome dessas células não são iguais, uma é bem maior do que a outra. A célula maior é o ovócito 2 e a menor é o glóbulo polar, que ao terminar a meiose vai formar 4 células. Uma célula funcional, que caso seja fecundada vai receber o nome de óvulo, e as células menores, que são os corpúsculos polares 2, que vão degenerar.
Ovulação, na realidade, não é a saída do óvulo do ovário. Na realidade, o que sai do ovário é o ovócito 2. Caso esse ovócito 2 seja fecundado, ele termina a meiose e momentaneamente ele recebe o nome de óvulo. Quando o núcleo do espermatozoide se unir ao núcleo desse óvulo, a primeira célula do novo ser vivo vai receber o nome de zigoto. Aqui nessa tabela podemos observar as diferenças entre os processos de espermatogênese e ovulogênese. A espermatogênese, ela ocorre durante toda a vida, a partir da adolescência até a fase de andropausa. Já na mulher, essa fase de multiplicação celular ocorreu só quando era um embrião feminino, ainda na fase embrionária. Todas as células produzidas pelo processo de espermatogênese são células férteis, são células funcionais. No caso da ovulogênese, apenas uma célula é funcional, das 4 produzidas pela meiose. O espermatócito 1 vai dar origem a 4 espermatozoides funcionais. Aqui na ovulogênese, o ovócito 1 vai dar origem a apenas um óvulo funcional. Glóbulos polares só existe na ovulogênese, não tem na espermatogênese. A fase de diferenciação celular só ocorre na espermatogênese, que era o processo de espermiogênese, onde as espermátides perdiam parte do seu citoplasma, formavam o capuz acrossômico do espermatozoide e o flagelo. Na ovulogênese não ocorre esse processo. Na ovulogênese, o gameta, que é o óvulo, é macroscópico. Na espermatogênese, o espermatozoide é microscópico. De uma forma esquemática, as diferenças entre a espermatogênese e a ovulogênese, ela só vai ocorrer na última etapa da meiose, onde na meiose 1, na espermatogênese, são formadas as espermátides. E essas espermátides, no final do processo todo, vão passar por um processo de diferenciação celular para formar os espermatozoides. Já na ovulogênese, durante a fase de meiose, são formadas 4 células, sendo que uma célula grande e 3 pequenas. Essa célula grande, que é o ovócito 2, caso ela seja fecundada, momentaneamente ela recebe o nome de óvulo, enquanto não ocorrer a união dos núcleos do espermatozoide com essa célula, que é o momento da fecundação, onde o espermatozoide perfurou a coroa radiada do óvulo, mostrando que do lado de fora fica a parte intermediária do espermatozoide, o flagelo. O que entra no óvulo é apenas o corpo celular do espermatozoide. Os espermatozoides aqui nessa foto, ao redor do óvulo, literalmente batendo a sua cabeça, liberando a enzima hialuronidase para perfurar essa capa protetora e fecundá-lo. E da união, quando ocorre a perfuração dessa capa protetora e da membrana plasmática do óvulo, o que entra é apenas a cabeça do espermatozoide, com o núcleo, com seus 23 cromossomos. Quando os 23 cromossomos do espermatozoide se unem aos 23 cromossomos do óvulo, a esse processo a gente dá o nome de cariogamia, restituindo, né, a célula diploide, a primeira célula diploide de um novo ser vivo, e todo esse conjunto passa a receber o nome de zigoto.